Olá, telespectadores e ouvintes da nossa rede Alesp, mais um programa Conexão Legislativa. E hoje eu vou bater um papo, vou conversar com a secretária de Águas de Bom Jesus dos Perdões, ela já vai aparecer no seu vídeo, é a Michele Machado. Tudo bem, Michele? Olá, tudo bem? E Tudo você, bom? Sérgio? Graças a Bem, Deus. Olha, é um prazer te receber no nosso programa. O programa chama Conexão Legislativa, né? E eu queria bater um papo contigo sobre como é que anda aí Bom Jesus dos Perdões, já que eu estou sempre aí, porque a gente tem aí o lugar da mãe da Silvia, que é a minha esposa, tudo que ela mora aí ao lado de Bom Jesus dos Perdões, que é Serra Negra, é um condomínio Serra Negra, Alpes Douro, né? Que a gente chama, sim, você deve conhecer, com certeza conhece ali, né? E é uma região muito conheço. gostosa, porque a gente está perto aí de tudo, Atibaia, né? Tudo cidade, todas cidades turísticas aí. E é muito importante a gente saber como é que anda com essa pandemia, né, secretário? Eu queria que você falasse um pouquinho primeiro da tua trajetória, né? Como é que você chegou à Secretaria de Águas aí de Bom Jesus dos Perdões, e depois contar para a gente como é que anda a situação aí da pandemia, secretário. Cara, então, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui. A gente é que agradece. Eu sou professora universitária, né? Uhum. E ministro disciplinas na área de gestão ambiental, gestão de recursos hídricos, numa instituição aqui pertinho. E na minha formação, eu sou mestre em ecologia e doutora em ciências. Uma das questões que eu estudei foi a questão hídrica no sistema Cantareira, então é uma área que faz parte da minha área de estudo. E daí eu fui convidada, então, pelo prefeito Sérgio para fazer parte aí do governo na Secretaria de Saneamento, Agropecuária e Meio Ambiente. E desde então eu estou trabalhando nessa área, que eu gosto muito. Eu já tinha atuado um pouco em outros municípios, e como secretária aqui em Bom Jesus dos Perdões, a gente tem bastante desafio, mas tem sido bastante gratificante, porque a gente tem conseguido aí na gestão realizar várias ações, principalmente focadas na questão dos recursos hídricos aqui na nossa cidade, né? Então, a Uhum. minha história em Perdões começou assim, né? Agora, secretária, e quais são então esses desafios, né? E eu queria que você falasse também das ações, né? Aliás, Sérgio, meu xará, né? Eu conheço o Sérgio porque ele mora lá, ele tem casa lá em Serra Negra, né? No condomínio Alpes Douro, então a gente conhece bem ele, né? Ele é muito amigo da mãe da Silvia. E né, a gente está sempre vendo as situações lá, e tem uma coisa, aliás, você fala, depois que você falar disso, né, eu acredito que seja uma coisa que eu ia te perguntar agora, né, por que né, existe tanta falta de água, né, em Perdões, em Bom Jesus dos Perdões? Eu queria que você falasse sobre isso também. Tá, então acho que falar um pouco dos desafios, Sérgio, vai acabar respondendo essa sua pergunta também, né? Eu imaginei isso, imaginei isso. A gente tem aí, nesse contexto que eu vou te falar, a questão da pandemia, que a gente pode falar um pouco mais para frente, junto com todo esse cenário, Uhum, ainda é essa situação da pandemia, né? Então, Bom Jesus dos Perdões, nós vivemos hoje um déficit que está relacionado ao tratamento de água, tá? Então, o que acontece? Nós temos uma capacidade de captação, né, adução em tratamento, que ela é inferior, né, a gente não consegue atender toda a demanda da população, mas isso em algumas situações específicas. Por exemplo, quando nós temos uma situação, um final de semana que tem esses moradores que a gente chama de segunda residência, né, eles vêm até Perdões, então a população aumenta um pouco, e o consumo de água aumenta também. Então, nós vivíamos essa situação, né? Então, a gente tem uma estação de tratamento de água agora, que está aqui no município, e do jeito que a gente trabalhava, nós não estávamos conseguindo atender essa demanda. Esse déficit, por exemplo, levou a gente aqui no município, nós estudamos, decidimos fazer um sistema de racionamento de água, né, um sistema de rodízio, uhum. dadas essas características.
que foi implantado em novembro aí do ano passado, a gente já não está mais com esse sistema. Por que esse sistema? Para garantir que a gente consiga abastecer o município e para garantir para os moradores uma condição mínima de planejamento, né? Para eles poderem se organizar. Essa foi uma escolha de gestão para a gente poder trabalhar essa questão enquanto a gente estava resolvendo, criando as ações para isso, para que as pessoas pudessem se organizar. Então, a gente dividiu o município em 2 setores, que nós chamamos de setor centro e o setor hortência. Daí nós fizemos esse racionamento, que não significava o dia todo sem água, né? Então, uma parte do dia a gente não distribuía água para algum setor, garantindo assim o abastecimento no município. Então, a gente teve que adotar uma primeira medida emergencial, não muito popular, é claro, né? Ninguém quer passar por essa situação, mas a gente precisou fazer algo para tentar amenizar a questão, né? E organizar. Então, isso foi uma questão. Diante desse cenário, nós fizemos algumas ações, algumas mais pontuais e outras que nós estamos dando andamento ainda. Então, o que nós fizemos? Nós aumentamos a nossa capacidade de captação. Aí eu queria só fazer uma observação, Sérgio, que eu acho que é importante, né? Quando nós falamos de água e recurso hídrico, às vezes as pessoas elas não têm ideia de como que a água chega na torneira, né? Então, a gente está no nosso cotidiano, que nós vamos cozinhar, tomar banho, fazer nossas atividades, e a gente não... Mas só não querendo te interromper, secretária, claro, mas já te interrompendo, só para a gente ter uma ideia, você falou, eu queria só entender, você pode continuar o teu raciocínio, claro, em seguida, mas a população de Bom Jesus dos Perdões, devido... por que essa falta, né, no caso da demanda da água para a população aí, para o município? Qual é a população de Bom Jesus dos Perdões? Aproximadamente 25 mil habitantes, né? Já 25 mil? 25 mil habitantes? O que acontece é o seguinte, para quem é da área do saneamento e para quem não é, essa área você tem que estar em constante investimento, né? Então, conforme a população vai crescendo, e essa nossa região aqui em especial, a gente está falando de Bom Jesus dos Perdões, mas se vocês observarem Bragança Paulista, Atibaia, toda essa região tem tido um crescimento populacional muito grande, né? Então, a gente tem que pensar e planejar esse crescimento, porque todas essas pessoas a mais, elas vão precisar de água. E tem outra coisa, né, secretária? As pessoas têm saído da cidade grande, olha que loucura, não é? Para morar no interior. Por quê? Exatamente. Por qualidade de vida, né? Porque você viver numa cidade que é realmente uma selva de pedra, né? Como se fala aí no popular, né? São Paulo, e é verdade, né? Hoje você tem um trânsito aqui, você tem mais de 8 milhões, provavelmente, hoje, só de automóveis em São Paulo. Quer dizer, é demais, né? Então as pessoas têm saído da cidade grande, no caso aqui de São Paulo, e optando para morar no interior, por qualidade de vida também. E isso, como a senhora está dizendo agora, né? Aumenta, né? A população cresce. Sim. E gera uma pressão nesses serviços públicos, né? A gente está falando de água, que é a pasta, né? Que é a minha pasta, mas não é só água, né? Toda a infraestrutura da cidade ela é afetada, então ela precisa ser aprimorada. Então, toda essa demanda que a gente recebe aumenta a população e aumenta, pressiona bastante essa infraestrutura urbana, né? Então, você tem que garantir água, você tem que garantir esgoto e outros serviços, saúde, né? Então, essa pressão ela vai aumentando. Em relação ao município de Bom Jesus dos Perdões, uma coisa que é importante é o que eu estava falando, né? Pensar nesse cenário é sempre pensar que a gente precisa investir mais na questão da água, né? E aí, que é o que eu estava falando, quando a gente pensa no tratamento da água, precisa entender bastante o processo para você entender onde está o investimento, porque às vezes a gente não vê, né? Então, por exemplo, se eu coloco uma rede de reforço, que vai, por exemplo, ajudar alguns bairros, como nós fizemos aqui, a gente colocou uma rede de reforço para o Bela Vista, que é um bairro aqui do município, você não está vendo
a rede, porque ela está embaixo do chão, né? Ela Sim. está enterrada. E se você não investe em rede de distribuição, não adianta você ter uma estação de tratamento de água se você não consegue distribuir. Então, são vários elementos que devem ser pensados. Né? Pensando nesse contexto, então, que eu queria dizer, e voltar nessa questão do que deve ser pensado na água. Tem alguns fatores, né? Por exemplo, a captação. Nós precisamos captar essa água de algum lugar, né? Então, você tem que investir na captação dessa água, certo? O que é investir? Nós investimos aqui na captação da água, né? Nós melhoramos nossa captação. Nessa obra que nós estamos executando, nós colocamos 2 bombas novas. A gente vai aumentar o padrão de energia para conseguir atender essas bombas. Então, são coisas que às vezes as pessoas não têm esse conhecimento. Isso é uma coisa. Aí você tem que levar essa água da captação até a ETA, até a estação de tratamento de água. Tem que ser uma tubulação adequada para isso. Então, é a adução. O que nós fizemos aqui em Perdões? A gente trabalhava com uma rede de 150 milímetros e agora a gente dobrou essa capacidade. Nós estamos trabalhando com uma rede de 300. Isso já possibilitou aumentar, sem a gente fazer a estação ainda, em 50 metros cúbicos hora, né? Então, isso já ajuda bastante, certo? Então, foram investimentos que foram realizados. Fora isso, aí a gente tem a questão do tratamento mesmo, que é a estação. Nós temos hoje um sistema instalado em Bom Jesus dos Perdões. Lá na nossa ETA, nós temos uma ETA compacta, que a gente fala pressurizada. Nós temos uma ETA e ainda a gente tem um anexo, nós temos 3 sistemas tratando a água. Estamos A ETA que você está construindo falando é uma estação de tratamento, não é isso? Só para que tratamento de o água. telespectador entenda. Uma ETA. Desculpa. Não, é porque A às vezes você estação fala de ETA tratamento e de as água. pessoas Tá não certo, sabem o que é. É uma estação tá de certo, tratamento, né? a estação de tratamento de água, porque essa água ela precisa ser tratada, né, para ser distribuída. Então, Claro. nós já temos um sistema, nesse sistema nós temos 3 módulos diferentes, e agora nós estamos construindo, inclusive, sexta-feira a gente vai fazer uma nova concretagem, nós estamos fazendo uma ETA nova, além dessas, que vai aumentar em 180 metros cúbicos hora o tratamento, que é bastante coisa. E junto com isso, o que é importante também? A gente pensar em reservação, preciso reservar essa água para distribuir, né? Então, vejam, são vários processos de Várias investimento. etapas, né? Essa Várias captação etapas. é das represas que tem aí, secretária? Você tem Nós represas. nós temos alguns sistemas aqui de água, tá? O nosso principal é no Ribeirão Cachoeirinha, de onde a gente pega essa água, tá? Tá. Esse ribeirão ele tem uma qualidade boa, e a gente pega da nossa ETA principal aí desse rio. Mas nós temos outros sistemas, então não sei se quem é de Perdões deve ter ouvido falar, nós captamos água da serra também, tá? Sim. Que é uma outra forma de captação, mas ela corresponde a mais ou menos a 20% do nosso tratamento hoje. E nós temos na cidade também poços, né? Que estão distribuídos em alguns locais, que abastecem alguns bairros. Então, o nosso principal sistema é a captação no Cachoeirinho. E daí, pensando nisso, então a gente investiu na captação, na adução, no tratamento e no reservatório. Nós estamos construindo aí um reservatório de 1 milhão de litros, né? Então, é bastante coisa. Para poder armazenar essa água. Então, por que é interessante isso? Durante o dia a gente tem um consumo muito alto de água, é normal, então por isso que eu falei desse déficit. A gente trata basicamente o que as pessoas consomem. Então, a gente trabalha o dia inteiro, 24 horas, e as pessoas vão consumindo. Com essa nova ETA, além da gente tratar mais água, a gente consegue reservar mais água também, que é importante, né? Então, a gente consegue ter mais reservação. Esse sistema, então, ele está em processo de construção e algumas coisas já foram executadas, que já melhoraram bastante. Tanto que eu falei que atualmente a gente não está mais no sistema de racionamento. O que a gente tem hoje, às vezes, por uma manutenção, a gente precisa fechar a água para depois poder abrir, mas isso é normal, né? E a gente já conseguiu, com essas ações, realizar isso. Terminando a ETA, nós esperamos aí resolver definitivamente esse problema da questão da água em Perdões. Então, respondendo a sua primeira pergunta lá atrás, né, por que tem esse problema com a água em Perdões, é por conta dessa questão do tratamento. A gente está investindo bastante nisso. Essa gestão está investindo bastante nisso. E a gente trabalhou com várias ações nessa frente para poder aumentar. E
eu acho que é uma coisa importante para nós falarmos, né? Quando a gente pensa no poder público, na gestão hídrica, existe muitas pessoas que terceirizam a problemática, na verdade, né? Então, por exemplo, o problema hídrico é um problema da prefeitura, né? Ou do governo do estado de São Paulo, e por assim vai. Sim, é nosso dever, claro, garantir água de qualidade, saneamento para a população. Mas a gente tem uma via de mão dupla, que é muito importante, né? Que é uma discussão que está acontecendo não só em Bom Jesus dos Perdões, mas no mundo inteiro. A escassez hídrica é uma realidade. É. E nós, enquanto cidadãos, que às vezes eu acho, não sei se as pessoas esquecem, né? Esse hábito de terceirizar o problema, às vezes exclui as nossas responsabilidades, né? Nós temos que usar a água com muita consciência, né? É um recurso que não é infinito e está cada vez mais escasso. Então, junto com todos esses investimentos que eu estou falando aqui, que eu estou apresentando para você, Sérgio, eu acho que é interessante as pessoas pensarem um pouco na questão do papel delas neste processo, né? A gestão pública, Claro. ela acontece dentro Não, sem da dúvidas, mas já prefeitura. vinha há um tempo atrás se falando nisso, né, secretária, há muito tempo, há anos atrás, da questão, né, do desperdício da água, né? Exatamente. E Isso é não uma é de questão que agora. não, não, mas parece que Uhum. falta ainda um passo, né? E como eu falei, não é uma questão em Bom Jesus dos Perdões. Como eu mencionei antes, eu fiz um estudo aí sobre o sistema Cantareira, vocês vão lembrar das crises aí que nós vivenciamos no sistema. Sim, A nossa, crise e como? hídrica, E como? sim. E assim, uma das questões que chamou bastante atenção à época, teve muita campanha para as pessoas usarem a água de forma racional, né? É claro que essa problemática ela tem um monte de fatores, né? Bastante, de gestão, inclusive. É. Não, a reutilização dessa água, a reutilização também da água da chuva, tudo isso foi colocado, gente, Sim, né, claro, secretária, há um tempo atrás, exato. cara, há uns anos E atrás já. assim, isso. E aí, Sérgio, tem uma questão importante, que é a questão da gestão mesmo. Que investir numa gestão eficiente é importante. Perde-se muita água no sistema, né? É um desperdício muito grande. Então, você ter uma boa gestão colabora com o uso racional de água também. Então, eu queria comentar isso, que assim, ao mesmo tempo que, lógico, e eu vou evidenciar isso, que o poder público tem a obrigação, a função de garantir água de qualidade para todas as pessoas, a Uhum. população, é nosso dever, claro, sempre vai ser, mas a população também tem que entender qual é o papel dela, né, nesse Sem processo. dúvida. Então, você deve ter várias experiências como essa. Uhum. Quem nunca viu uma pessoa lavando o carro com a torneira aberta, como se não houvesse Não, amanhã, né? absurdo. Varrendo calçada com água, né? Então, assim, Não, banhos de 40 independentemente disso, minutos, né, né? secretária, a gente tem visto aí essa questão do aquecimento global, olha como está a situação, né? E as pessoas desperdiçando, né? É um crime isso. Né? Você vê o desperdício de água das pessoas lavando carro, lavando calçada, né? Pelo amor de Deus, né? É o que a senhora falou, precisa mais ainda da conscientização Claro, das pessoas, né? De terem essa consciência de que estão desperdiçando exato. água e vai faltar água no planeta uma hora dessa, sei lá, E assim, uma hora que é eu o que eu falei, falo, assim, esse vício de falando no sentido terceirizar o figurado. problema, né? Sim. E essa questão de terceirizar o problema, o outro tem que Uhum, resolver, sim, a gente tem que é. resolver, mas as pessoas também têm que entender o papel delas. E até uma questão simples, né? Por exemplo, todos nós na nossa casa devemos ter reservação, todo mundo tem que ter uma caixa d'água. Todas as pessoas, tá? Independente de onde é a casa. Por que a reservação é importante? Por quê? Vamos supor que deu um problema na rede, Sérgio, tá? Vamos imaginar a situação. Inclusive agora na pandemia, né? Que a gente tem que lavar as mãos, manter a higiene.
Deu um problema na rede, uma tubulação quebrou, um Mas aí a senhora está esgotamento. falando, ó, você está falando em casa, tudo. Agora Sim, também quem mora em prédio, apartamento, não quer dizer, você tem uma casa. Por exemplo, eu moro aqui num prédio que tem uma caixa sim, d'água enorme, tudo, mas que serve a todos os apartamentos, né? Diferente da casa. A claro, casa você tem sua caixa d'água, né? sim. Então também tem esse É, lado, é meio complicado. claro. E tem que ter essa reservação. Imagina você morando num prédio, vamos pegar o seu exemplo, sem caixa d'água. Pois é. Como é que ia ser a sua vida, né? E assim, Nossa, meu Deus. você contando apenas com a água da rua, por exemplo, tá? Que é o que a gente fala. Uhum. A água que se você não tem reservação, numa situação problemática, como uma quebra numa rede, alguma coisa que você precisa fazer manutenção, você fica sem água nenhuma, né? É. Então, tem essas questões, sabe? Que é o papel da população também. E aí, pensando nessa questão hídrica, eu quero voltar aqui para Perdões, que a gente fez um investimento importante nessa área, mesmo, que vai ficar aí para as próximas gerações, né? Que é investir no tratamento, que é investir na captação, na adução, isso é muito importante. Mas que eu acho que fica aí também, que é uma coisa que você não pode parar de fazer, né? Não tem um Uhum. ponto, quando a gente fala de recurso hídrico, de gestão, parei, não, você tem que ir melhorando. E daí eu queria aproveitar, então, o ensejo, se eu estiver falando muito, aí você me fala, Não, tem uma outra não, questão imagina, tá, importante. imagina. Nós Ah, aqui contratamos aí com recurso do FEIDRO, né, que é um fundo estadual, uma empresa que colocou aqui no nosso município macromedidores, né? O que isso significa, né? Nós não tínhamos isso. A gente tem uma central lá na nossa estação de tratamento de água, que a gente sabe quanto de água está entrando e quanto de água está e quanto saindo. já está saindo, isso. Isso, de Tá. todos os nossos sistemas. Então, isso é bom porque nos auxilia na operação, mas, por exemplo, recentemente, um reservatório que eu tenho, ele começou a baixar muito, certo? O reservatório começou a Uhum. baixar muito. E isso é identificado nessa central. O que isso me mostra? Tem um vazamento. Está baixando É. muito mais que o normal o nível. Então, eu ganho tempo e otimizo o trabalho. Eu vou lá e conserto o vazamento. Por exemplo, tá? Eu consigo gerenciar melhor a questão hídrica, que é uma coisa que as pessoas não conhecem. Investir em gestão é importante, dar ferramentas para gestão é importante também. Então, nós investimos nisso, que é você conseguir monitorar o sistema, né? Então, isso se faz em várias cidades, não é uma coisa nova, assim, mas a gente precisava disso em Perdões e foi implantado, né? Que é uma coisa muito bacana. A gente até inaugurou essa central lá em Perdões, que ajuda o operador que está operando a ETA, ajuda a gestão, melhora bastante o atendimento. Pensando nisso, então, na questão da distribuição, captação de água, tem uma outra questão que é importante também, que é manter a qualidade dos corpos hídricos da onde a gente retira a água, né? Então, hoje eu acabei de mencionar, nós captamos a água do Ribeirão Cachoeirinha. Se esse rio ele começa a ficar muito poluído, né, muito contaminado, o tratamento ele precisa ser modificado, ele vai ficando mais caro, vai ficando mais difícil. Então, aí eu vou entrar num outro investimento, que parece que não, mas está extremamente relacionado com a água. Nós inauguramos esse ano também a nossa estação de tratamento de esgoto, né? Então, Uhum. a gente tem que entender essas duas frentes quando a gente fala de água. Quando eu trato o esgoto, eu deixo de lançar efluente, poluição nos rios, nos corpos hídricos e garanto a qualidade dessa água. Então, uma das questões importantes dessa escassez de água hídrica no mundo e no Brasil é a contaminação dos corpos hídricos, né? Nós poluímos demais, então você não consegue É. captar essa água, né? Então, investir em tratamento é importante também. E nós fizemos isso nessa gestão. É uma obra que começou faz tempo, na verdade, mas ela foi concluída nessa gestão e agora a gente está conseguindo tratar o esgoto. Não 100% ainda, porque a gente precisa ampliar a rede coletora de esgoto, mas isso é um outro processo que também está sendo executado. Nós já contratamos um projeto para a gente ampliar toda a captação de esgoto de Bom Jesus dos Perdões, para aí sim nós tratarmos todo o esgoto, 100% do esgoto. O que traz um benefício em cadeia, porque
nós tratando o esgoto em Perdões, nós melhoramos a água aí do rio Atibainha, depois lá na frente vai virar o rio Atibaia, que é o rio onde outros municípios captam a água, percebe? É um ciclo, né? Uma rede. Eu melhorando aqui, melhora para os outros municípios Sim. também. O problema é que uma coisa depende da outra e vem atrás, né? Como a senhora falou, o problema de recursos, você precisa de investimento, tudo por quê? Para fazer isso, precisa melhorar, né, a rede de esgoto. Para que seja feita essa limpeza, essa água, né, que possa ser, né, como é que se diz? Tirada, né, do rio, precisa de mais outro tipo de... Né? Tudo Sim, vem e isso precisa de dinheiro, precisa de investimento. É necessário exato. investimento, né? Então, isso eu sei que é uma situação complicada, né? Mas a gente tem aí, a gente está. Nós somos um país onde se paga mais impostos, né? Você sabe disso, praticamente, terceiro ou quarto país. Mas, enfim, é exatamente para isso também, né, secretária? Para que. Eu Exato. sei que não depende só, a senhora falou, depende também das pessoas, né, da conscientização, claro, do poder público, sim, é Claro. para isso que, não é? Mas eu sei que a gente também tem que ter consciência, isso precisa ser colocado, eu acho que também investir, né, uma parte nisso aí, em conscientização para as Claro. pessoas, né? Não sei Com como, eu não certeza. sei, é propaganda, eu não sei, sabe? Mas precisa também fazer isso, porque muita gente não tem acesso, né, Não. secretária? Eu, Pois é. eu acho Ah, que você usou dois termos que eu gosto muito. Primeiro é investimento. No geral, as pessoas falam que isso é custo, né? Não, é um investimento. Quando você investe em saneamento, em água, em esgoto, por exemplo, você está ganhando na outra ponta. Menos pessoas doentes, exato. mais qualidade de vida. Então, é essa conta que precisa ser feita, na verdade. Então, Porque pessoas doentes aí já é o custo para a saúde. Quer dizer, tudo tem. exato. E assim, nós temos uma infinidade de Complicado. doenças que são transmitidas, por exemplo, por conta de esgoto não tratado, por exemplo. Tá? E assim, você quando investe nisso, é exatamente a palavra que você usou, é investimento. Você está ganhando do outro lado. A gente precisa entender isso de uma forma muito clara. E isso é importante. Investir em saneamento é fundamental para qualquer população do planeta. Você vai garantir É. qualidade de vida ambiental para as pessoas. E, E secretária, basta ver a condição que a gente está vivendo, né? Basta ver sim, isso. Ninguém queria uma pandemia dessa, claro que não. Mas é uma doença, evidente. né, você vê o colapso que está, o sistema de saúde, né, falta de recurso, tudo para uma. Tudo bem, é um vírus, ninguém esperava uma situação dessa, né? Mas é mais ou menos isso, né? Uma comparação, Claro, eu estou fazendo uma comparação meio alta, né? Meio, né? É uma pandemia, enfim, isso sim. afetou o mundo inteiro, né? Tem afetado o mundo Não, mas inteiro, não tem jeito. é Mas é mais ou exatamente menos isso. isso, né? Sim, Porque se você não tem esse tratamento e as pessoas adoecem, mais gasto no sistema de saúde, né? exato. E nós temos muitas pessoas no Brasil, muitas mesmo, que não têm água potável, que não têm saneamento. Então, isso é uma questão É, fundamental, eu diria, de base. E daí uma outra questão que você falou, essa questão da educação mesmo. Eu vou falar experiências sim, vividas em Bom Jesus, Perdões, que eu acho que é muito interessante. Quando eu falo para vocês, né, para você e para quem está nos assistindo, que às vezes a pessoa não tem ideia de como a água chega na casa dela, eu tive algumas visitas na ETA que eu pude explicar todo o sistema, mostrar, a pessoa ela fica, nossa, precisa de tudo isso para a água chegar na minha casa, muda a perspectiva, né? Porque ela entende todo o processo que é realizado, né? Tudo que a gente precisa fazer. Eu acabei de mencionar, nós operamos 24 horas, então sempre tem É gente que lá. as pessoas não têm ideia, né, secretária? Elas não têm Não, ideia do que, qual o processo, né, e por que passa tudo isso para chegar, né, a água limpa, né, potável para que ela consuma, para que ela beba água. As pessoas não têm realmente ideia não, disso, mas tem que começar a ter pelo menos um pouquinho de uma claro. ideia disso, de como é todo esse processo. Secretária, é que infelizmente você perguntou, eu estou falando demais, não é isso. É que a gente chegou aqui ao final do programa, a gente já estava.
Mas, olha, para mim, a gente ia mais umas 2 horas aí de programa, né, de fala, porque é muita coisa e é bom, é ótimo ouvir essas explicações, né, porque muitas Sim, vezes as pessoas ficam sem ter informações, sem saber, né, de como isso acontece, qual o processo, né, como é feito isso, como é feita essa captação, de onde vem, como é feito, para chegar na casa né, das pessoas, do consumidor, não é isso? Então, eu queria agradecer exatamente. muito a sua participação no nosso programa e a gente pode marcar, sim, um outro programa, né, para a gente continuar batendo esse papo. Você topa? Tá combinado, tá? Ah, então vamos Vamos marcar, combinar sim. tá bom? Te E agradeço, aí, Fred, obrigado. se alguém ficar com dúvida, quiser entrar em contato com a gente lá, lógico que a gente não pode receber por Tá, questão de segurança, né? sim. Mas a gente está à disposição para esclarecer qualquer dúvida de quem quiser conversar com a gente, tá bom? Tá bom, querida. Essa foi a Michele Machado, secretária de Águas aí de Bom Jesus dos Perdões. Pois é, gente, chegamos ao final do programa, então, do Conexão Legislativa, e eu espero vocês, com certeza, no próximo programa. Até lá.